Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, onde nós falamos sobre Bíblia, a Palavra de Deus, falamos sobre religião, respondemos questionamentos voltados para o assunto da religião, da fé, questionamentos bíblicos, e você pode mandar a sua pergunta para mim. O meu Instagram está aparecendo aí embaixo, você aproveita para me seguir. Se não segue ainda, olha, entra aí, Instagram, PR Eleazar, e me siga, tá? E aí você pode enviar uma pergunta para mim com um vídeo. Você faz um vídeo e envia para mim. Porque se você só escrever, gente, são muitas as pessoas que mandam mensagens. Pastor, eu tô com uma dúvida. Pastor, eu tenho uma dúvida. Eu não tenho como realmente acompanhar todos, ler todas. São centenas de mensagens. Então, eu passaria o dia inteiro só olhando mensagens no Instagram. Não dá, tá? Mas envie a sua dúvida com um vídeo e aí eu vou ali selecionando os vídeos e coloco. Porque assim, quando envia por vídeos, não vem tantos. Aí dá pra gente selecionar alguns para poder responder. Mas o tema de hoje está espetacular. Muito, muito bom. Nós vamos falar sobre profecia, sobre os últimos eventos e você vai descobrir que o que os adventistas pregam há muitos anos está prestes a acontecer. O mundo está prestes a descobrir que os adventistas do sétimo dia estavam certos. Fica com a gente até o final e compartilha já esse vídeo com seus amigos. Meus queridos amigos, não é novidade para o mundo cristão, ou pelo menos não deveria ser, e nós estamos vivendo os últimos momentos, os últimos capítulos, os últimos minutos do planeta Terra. O Senhor Jesus Cristo deixou sinais que estão descritos em Mateus capítulo 24, eu gostaria de ler com vocês. São sinais que ele disse aos seus discípulos precederiam a sua vinda. Jesus Cristo falou sobre guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, pestes. Ele falou de muitos sinais, todos que estão aí diante de nós. É só nós entrarmos na internet, ligarmos a televisão e esses sinais estão aí. Mas eu queria falar sobre um sinal que Cristo deu. Está em Mateus capítulo 24, verso 24, que diz assim. Vamos ler a partir do verso 23? Diz assim, olha. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aqui nós temos uma descrição do Senhor Jesus de algo que aconteceria próximo à sua vinda, e pela descrição que Cristo dá, haveria uma contrafação do próprio Senhor Jesus Cristo, pessoas, entidades declarando serem Jesus, e também falsos profetas, pessoas realizando milagres e prodígios. Ora, quando nós vamos ao livro de Apocalipse, no capítulo 13 de Apocalipse, e o versículo 13, falando sobre a besta, este poder perseguidor, este poder que perseguirá o povo de Deus nos últimos momentos, conforme está descrito no livro de Apocalipse, aqui diz o seguinte, que subiria da terra uma besta. O capítulo 13 fala de duas bestas, uma que sobe do mar e a outra que sobe da terra. Vamos ler a partir do verso 11, onde fala desta besta que sobe da terra. Porque a besta que sobe do mar havia sido ferida de morte, etc. Você pode analisar outros vídeos aqui no canal onde nós trabalhamos esta temática. Você pode colocar aí na parte de busca e nós falamos sobre a besta, essas duas bestas de maneira detalhada. Mas eu queria me deter aqui no versos 11 a 13 que dizem o seguinte. Vi subir da terra uma besta que tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro, mas falava como um dragão. Veja, o inimigo sempre tentando imitar Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, o cordeiro sempre é uma referência a Jesus, mas aqui você tem uma besta, um animal, que parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na presença dela e faz com que a terra e os que habitam na terra adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, no capítulo 13, dos versos 1 a 10,
há uma primeira besta que sai de dentro do mar, que persegue o povo de Deus, que mata e etc. Essa besta foi golpeada de morte. Isso aqui são símbolos. Era um poder que perseguiu os servos de Deus durante 1260 anos, conforme está em Apocalipse 13. E este poder religioso misturado com civil, porque quando a religião se mistura com o Estado sempre há problemas, e a gente vai estudar isso no nosso vídeo hoje. Esta besta foi golpeada de morte, ou seja, ela deixou de ter a sua autoridade, o seu poder, como tinha antes. Veio então uma segunda besta que exerce todo o poder da primeira besta e faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta, fazendo com que a chaga mortal dela tenha sido curada e ela então voltará a perseguir. Agora preste bem atenção no verso 13, porque diz assim: e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Então, nós estamos entendendo pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, que haverá um poder perseguidor. Este poder perseguidor dos filhos de Deus fará sinais, prodígios, milagres. Jesus havia predito que isto aconteceria. E o livro de Apocalipse, falando sobre os últimos momentos da terra, diz que isso aconteceria, que viria um poder para perseguir, que daria autoridade a outro poder. Ou seja, nós temos aqui duas bestas, uma que sobe da terra e outra que sobe do mar, pelas características que foram apresentadas no capítulo 13 do livro de Apocalipse, os versos 1 a 10, e também um paralelismo com Daniel, capítulo 7, onde fala do chifre pequeno. Nós entendemos que o período de perseguição, representado por esta besta que sobe da água, e representado pelo chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, este poder seria um poder religioso com um aspecto civil, ou seja, uma mistura de religião com Estado e que perseguiria o povo de Deus por 1260 anos. Isso acontece do ano 538 até o ano 1798. E nós entendemos que este poder religioso, e aí é muito fácil, é só você olhar para a história e ver qual foi o poder religioso que misturou-se com o Estado de Roma, não é? E perseguiu pessoas, matou pessoas, fez a Santa Inquisição e tudo mais. Que no ano de 1798, a mando de Napoleão Bonaparte, o general Berthier prendeu o líder máximo, Pio VI. E ali nós entendemos que foi dado um golpe, uma ferida, que é descrita em Apocalipse capítulo 13. Veja, nós temos aqui um poder religioso que misturou com o Estado, misturou com a parte política e perseguiu o povo de Deus. Pela descrição que nós temos no livro de Apocalipse, a besta que sobe da terra tendo um aspecto muito civil, tendo um aspecto político, dá poder à primeira besta, ou seja, este poder religioso, para que ele volte a perseguir, para que ele volte a ter toda a autoridade que tinha antes. E nós, adventistas do sétimo dia, sempre falamos que haverá um decreto dominical. Nós falamos pela palavra de Deus, e é claro no livro de Apocalipse, sobre a marca da besta, e nós entendemos, eu já expliquei isso aqui em vários vídeos, que para nós descobrirmos qual é a marca, o selo de Deus, aqui no contexto escatológico, porque nós temos na Bíblia o selo do Espírito, o selo da promessa, a lei, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então a Bíblia fala de vários tipos de selos e de selamento. Você foi selado com o Espírito Santo no momento do seu batismo. Mas quando nós falamos do selamento no contexto escatológico, que não ocorreu ainda, nós precisamos entender de que selo nós estamos falando. Não é um chip, não é um código de barras, não é como algumas pessoas pensam. Pela palavra de Deus, seria um dia. A marca de Deus aqui, o selo de Deus, o sinal de Deus, são termos intercambiáveis na palavra do Senhor, seria um dia, conforme está escrito no livro de Ezequiel: lhe dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E aí quando você vai no livro de Apocalipse, você percebe que a besta vai lançar uma marca também, um sinal, um selo falso, naturalmente. E quando isto for obrigatório, esta marca for obrigatória, ora, se a marca de Deus é um dia, naturalmente a marca da besta será um dia, só que um dia falso. Então, quando isto acontecer, haverá então um selamento. Agora note, preste bastante atenção. Algumas pessoas, elas não acreditam
que haverá um decreto dominical. Inclusive, quando eu fiz um vídeo aqui mostrando na Bíblia o decreto dominical, um rapaz fez o seguinte comentário, preste bem atenção. E ele começa fazendo uma brincadeira, dizendo que antes que o decreto aconteça, né, o time do Avaí tem que ser campeão da Libertadores. A chance de um decreto dominical ser aprovado no Legislativo dos Estados Unidos é muito baixa. As principais razões para isso são, vamos lá, ele enumerou aqui e eu deixei o comentário fixado. Por quê? Porque eu entendi que quando as coisas começassem a acontecer, talvez essa pessoa voltaria lá para ver o cumprimento profético. Então vamos lá. Primeiro aspecto, separação entre a igreja e Estado. A primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos garante a separação entre igreja e Estado. Isso significa que o governo federal não pode estabelecer uma religião oficial ou favorecer uma religião em detrimento de outras. Um decreto dominical seria visto como uma violação desse princípio fundamental. Ponto 2. A liberdade religiosa. A Constituição dos Estados Unidos também garante a liberdade religiosa. Isso significa que as pessoas são livres para professar a fé que desejarem ou não professar nenhuma fé. Um decreto dominical obrigaria as pessoas a observar um dia de descanso religioso específico, o que violaria sua liberdade de escolha. Oposição popular. A maioria dos americanos não apoia a ideia de um decreto dominical. Pesquisas de opinião mostram que apenas uma pequena minoria da população acredita que o governo deva impor a observância de um dia de descanso religioso. Obstáculos políticos. Mesmo que houvesse um apoio popular significativo para um decreto dominical, seria muito difícil aprovar tal medida no Congresso. O Congresso é composto por membros de diferentes religiões e crenças, e seria difícil encontrar um consenso sobre o tema. E quinto, precedentes históricos. A história dos Estados Unidos mostra que o governo federal nunca promulgou uma lei que imponha a observância de um dia de descanso religioso. Isso sugere que há uma forte resistência cultural a tal medida. Muito bem, eu fixei esse comentário, parece bastante erudito, uma coisa assim bem argumentada. Como eu disse, eu fixei o comentário porque eu imaginei assim, logo logo estas coisas vão acontecer. E eu quero que a pessoa retorne aqui para ver o cumprimento. Não demorou muito, alguém fez o seguinte comentário. Amigo, diante do cenário atual que eu vou comentar na sequência, seria melhor você ou editar o seu comentário ou retirá-lo. Porque algumas coisas que você mencionou aí já estão acontecendo, que você disse ser impossível acontecer, já estão acontecendo e nós vamos falar sobre isso aqui neste vídeo. Bom, eu vou começar pelo último aspecto. O amigo disse o seguinte, nunca houve um decreto dominical, nunca houve isso nos Estados Unidos. Talvez essa seja parte da ignorância, não sei se a pessoa realmente não conhece ou foi de má fé, acredito que não saiba. Mas toda pessoa que mora aqui nos Estados Unidos sabe e conhece, já ouviu falar sobre as Blue Laws. Inclusive eu moro no estado de Connecticut, foi aqui que as primeiras chamadas Blue Laws elas foram estabelecidas. Eram leis que visavam um descanso dominical. Eu quero que você analise aí as imagens que estão aparecendo. Você tem aí a Blue Law, The True Blue Laws of Connecticut, New Haven. E aí você tem, New Haven é uma cidadezinha aqui próximo, 1876. Haviam as Blue Laws. Outra imagem é esta, Sunday Laws. Então aqui você tem uma lei sobre o domingo, tá certo? Que foi feita em Ontário, no Canadá. E aqui tem assim, ó, proibido, labor, que é o trabalho. E aí tem as formas de trabalho, vão sendo descritas aí. Aí no ponto 2 tem assim, business, que são os comércios, a minha... É uma espécie de trabalho também, mas é mais na parte comercial, meus business, né, meus negócios. Então, o ponto 3 tem aí, all games, races or other sports for money or prizes. Ou seja, todos os jogos, né, que envolvam recursos financeiros, apostas, enfim, né. Ponto 4, todas as excursões. Enfim, você tem aí até o ponto 9, que vai desde caçada, no ponto 9 aí, né, pesca e outras coisas mais que eram proibidas. Eu quero dizer para vocês
que inclusive pessoas foram presas. Pessoas foram presas por não acatarem, por não obedecerem às tais Blue Laws. Sabe, aqui no estado da Pensilvânia, bem pertinho de onde eu moro, existem ainda as Blue Laws. Se você for na Pensilvânia e você chegar lá no domingo, nenhum comércio é aberto no domingo. Tem inclusive um teatro muito famoso que apresenta peças cristãs sobre Moisés, sobre Davi, sobre a vida de Jesus. É bem interessante. O Sign and Sound Theater. Lá funciona todos os dias da semana, menos no domingo. Porque tem que pagar para entrar, então eles não aceitam receber no dia de domingo. As Blue Laws, elas existem, tá? E já foram obrigatórias sim, e pessoas já foram presas sim por desobedecerem. A questão é, voltará ou não voltará a acontecer? Voltará ou não? Esta é a pergunta. De acordo com esses critérios que o amigo colocou aqui, seria impossível. Nós vamos analisar que não é bem assim. Bom, contrariando os argumentos trazidos pelo nosso internauta, não é, que escreveu aí sobre a impossibilidade de um decreto dominical, nós temos visto cada vez mais uma aproximação do Estado com a religião, que é o que nós adventistas sempre falamos que trará o decreto dominical. Ele disse que isso não pode acontecer, mas está aí o governador da Louisiana, tá? Jeff Landry, que fez um decreto no mínimo curioso. Eu quero ler com vocês, saiu em vários jornais do mundo, o G1 também publicou. Está aqui no G1. Governador da Louisiana, nos Estados Unidos, cria a lei que obriga salas de aula a ter cartaz com os 10 mandamentos. Projeto de lei, assinado no dia 19 por Jeff Landry, torna o Estado primeiro nos Estados Unidos a ter exigência para as escolas públicas. A Louisiana é um estado conservador que integra o chamado cinturão da Bíblia, não é? De grande influência religiosa. O assunto reverberou aqui também no jornal El País. Louisiana exige que as escolas públicas exibam os 10 mandamentos nas aulas por lei. A nova regra desafia a doutrina da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre a separação entre igreja e Estado. A gente dá risada, mas é assustador na realidade, não é? Porque aquilo que nós, como adventistas, sempre ensinamos está acontecendo, está aí diante dos nossos olhos. O que o amigo lá colocou como uma impossibilidade, muitos sempre enxergaram como algo impossível de acontecer, já está acontecendo. Uma aproximação da igreja com o Estado. E não foi só isso. Bastou o Jeff Landry fazer a sua nota dizendo que em todas as escolas vai ter que ter lá os 10 mandamentos e, claro, as pessoas leem os 10 mandamentos, mas elas entendem assim, onde fala ali que nós temos que ter um descanso sabático, entendemos que esse descanso sabático é o domingo, sabe? Isso é no mínimo curioso, mas olha o que outro governador do estado de Oklahoma, olha o que ele falou, vamos assistir? We will be issuing a memo today that every school district will adhere to, which is that every teacher, every classroom in the state will have a Bible in the classroom and will be teaching from the Bible in the classroom to ensure that this historical understanding is there for every student in the state of Oklahoma in accordance with our academic standards and state law. The Bible is a necessary historical document to teach our kids about the history of this country, to have a complete understanding of Western civilization, to have an understanding of the basis of our legal system, and is frankly, when we're talking about the Bible, one of the most foundational documents used for the Constitution and the birth of our country. We also find major points in history that refer to the Bible, that reference the Bible. We see multiple figures, whether we're talking about the Federalist Papers, constitutional conventional arguments, and Martin Luther King Jr., who use it as a tremendous impetus for the civil rights movement, and tie many of those arguments back to the Bible. It is essential that our kids have an understanding of the Bible and its historical context. E aí, é impossível mesmo de acontecer? Uma aproximação religião e Estado? Não. Não somente é possível, como está acontecendo.
esses dois estados já começaram neste processo de aproximação de Estado com a religião. Talvez nós olhemos para esses aspectos e pensemos assim, mas isso é só dois estados, sabe? Não tem muita relevância. Não acho que isso vai ser assim, uma grande coisa. Será que realmente as coisas vão acontecer como os adventistas falam? Bem, eu quero apresentar para vocês este site. O site Project 2025. Projeto 2025. Esse aqui é um site que contém todo o projeto de lei, tá certo? Você pode entrar neste site e você vai ver todo o projeto de lei que a ala conservadora dos Estados Unidos tem planejado para implantar caso venham ganhar as eleições americanas. O projeto de lei foi redigido com 920 páginas. Eu vou deixar aí na descrição para você fazer o download deste material, um PDF extenso, muito grande, contendo todo o projeto de governo desta ala conservadora nos Estados Unidos. No capítulo 18, na página 589 do documento, nós lemos o seguinte, quando se trata da parte religiosa. Quando vai falar sobre religião, olha que interessante, que coisa interessante. Eles dizem o seguinte: descanso sabático. Deus ordenou o sábado como um dia de descanso. E até muito recentemente a tradição judaico-cristã buscou honrar esse mandato por meio da regulamentação moral e legal do trabalho nesse dia. Além disso, um dia de folga compartilhado possibilita que as famílias e comunidades desfrutem de tempo juntos em vez de como indivíduos isolados e proporciona um ritmo de vida mais saudável para todos. E aí você diz, ué pastor, mas está muito bom, está falando sobre o sábado. É que eles entendem que a palavra sábado não seria uma referência ao sétimo dia, como reza o mandamento do Senhor, que está escrito, mas o sétimo dia será o sábado do Senhor teu Deus. Quando há a expressão sábado ou Shabbat, como está escrito em inglês, Shabbat quer dizer rest, descanso. Que dia seria? O próprio documento diz o seguinte: este dia será oficializado como o domingo, exceto para trabalhadores que guardam o sábado em um tempo diferente, como por exemplo do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E aí você pode me questionar, ué pastor, mas o texto está muito bom, está falando que eles querem um dia para que as famílias possam estar juntas, para que possam desfrutar um dia de descanso, que este dia seja o domingo, exceto para aqueles que guardam o sábado. Então, pastor, tá tudo bem para nós. Bom, primeiro eu quero argumentar de que, apesar de não ser inédita, esta proposta de um descanso dominical, ela está voltando com força e acompanhada de manifestações como a do governador da Louisiana, como do governador de Oklahoma, e outros seguirão estas pegadas. Um projeto de lei que contempla um dia de descanso, quer dizer que entre as propostas que o próximo governo pretende está lá um descanso dominical? Sim, está. Mas, pastor, calma. Está lá também dizendo, exceto para nós adventistas, que guardamos do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Você acha mesmo que um decreto dominical, ele viria assim? Decreto dominical é para todo mundo guardar o domingo, senão já começamos a perseguir? É óbvio que não. É claro que não. O que eu quero que você entenda é que passos estão sendo dados. A coisa está avançando. Passos estão sendo dados para que um decreto dominical seja estabelecido futuramente. Não estou dizendo que agora a ala conservadora assumiu o governo, já teremos um decreto dominical em 2025. Não, ali nós temos o projeto de governo para 2025 e dentre as propostas do projeto que eles têm para governar este país, está lá um descanso dominical. E vamos lembrar que tem pessoas que guardam sábado, tá? Depois, a coisa vai avançando.
Então veja, nós temos uma aproximação de Estado com a política cada vez maior. Você quer ver uma coisa bem interessante? Coisa que você nunca viu na sua vida. Uma abertura da Copa América como nós tivemos recentemente. 2 pastores. Você viu isso? Assista comigo. Dios bendiga América. El mensaje de Cristo sigue vigente y hoy en día. Y Él nos llamó a la paz, a la comprensión y el perdón. También nos dijo, cree, porque para aquel que cree todo le es posible. Y estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande y creer que todo se puede. Dios bendiga a todas las naciones de América, a cada equipo y a cada deportista, a todos los hinchas y dirigentes y a toda la familia del continente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Good evening, Copa America. We want to always thank God for the life, opportunities, protection, and peace He provides. Jesus said, I have come that they may have life and have it in all its fullness. A full life consists of love for each other, forgiveness towards each other, and unity with each other. This is possible when we focus on God, the source of life. God, we ask your blessing over the tournament, the nations represented, the teams, players, and families. May your peace, your protection be upon all. In Jesus' name, amen. Você já viu alguma abertura da Copa América desse jeito, com 2 pastores falando? Um em espanhol e o outro em inglês? Você já viu? A abertura da Copa América, milhares e milhares de pessoas assistindo e centenas de milhares acompanhando pela televisão. Ao vivo ali estavam várias pessoas naquele estádio e acompanhando pela internet, pelas redes sociais, pela TV, enfim, centenas de milhares de pessoas. E na abertura da Copa América, religião. Religião. E você pode dizer assim, mas isso não é bom? A religião, ela é boa. Mas quando a religião e o Estado se misturam, historicamente percebemos que sempre há prejuízos para aqueles que servem a Deus. Sempre. A perseguição e morte. Agora eu quero falar para vocês de uma senhora chamada Alice Bailey. Você já ouviu falar nela? Quem foi Alice Bailey? Alice Bailey nasceu no dia 16 de junho de 1880. Ela morreu em 15 de dezembro de 1949, aos 69 anos, em Nova York. Foi uma das primeiras escritoras a utilizar a expressão New Age, Nova Era. Esta mulher era esotérica, era espiritualista, e ela falou sobre muitos aspectos envolvendo o esoterismo. Agora, o que me chamou a atenção ao ler sobre esta mulher, porque eu estava fazendo buscas acerca deste projeto 2025 e acabei me deparando com um site esotérico que falava sobre esta mulher e previsões que ela fez. Note, esta mulher nasceu em 1800 e lá vai fumaça. E ela falou de um ano específico em que algumas coisas aconteceriam. Preste bem atenção. O que é provavelmente mais relevante para os nossos tempos é a declaração de Bailey sobre a data em que o Avatar se manifestará. Ela disse que o reaparecimento do Avatar e a externalização da hierarquia, ou seja, a hierarquia de deuses ou anjos que trabalham para a evolução da consciência humana, começariam depois de 2025. No livro Exteriorização da Hierarquia, Bailey escreveu: em 2025, com toda probabilidade será marcada a data para a primeira etapa da externalização da hierarquia. O ciclo atual, de agora até aquela data, é chamado tecnicamente de o estágio do precursor. É de natureza preparatória, testando seus métodos e pretende ser revelador em suas técnicas e resultados. Pastor, eu não entendi muito bem, explique melhor. Veja bem, quem é esse tal Avatar, que ela também chama de o Logos? O aparecimento deste Avatar e a externalização da hierarquia. O que é hierarquia? Segundo esta mulher, Krishna, Buda, Jesus Cristo, Maomé, todos estes
eram chamados de... Eles vieram em certos períodos da história para trazer a paz. Foram homens iluminados. E eles voltarão para os seus, segundo ela, estes seres espirituais que já morreram, voltariam para estabelecer uma paz mundial. Lembra da Bíblia quando diz assim, quando disserem a paz e segurança, certamente virá repentina destruição? Eis que sobrevirá a repentina destruição? Pois é, ela diz que estes seres viriam para, então, propagar a paz mundial, sabe? Trazer a paz, unir as religiões, unir as pessoas em uma paz, em uma suposta paz. E sabe o que é mais interessante? É que as principais religiões do mundo creem no aparecimento, no retorno destas figuras. Por exemplo, o budismo acredita no Maitreya, né, o próximo Buda que vai aparecer. O hinduísmo, Krishna. Nós cristãos acreditamos em Jesus. E também haverá uma contrafação produzida pelo próprio inimigo de Deus. O Islã, você diz, não, mas o Islã, eu quero ler sobre o Islã com vocês, porque é muito interessante isso aqui. O Islã acredita no Mahdi, ou Al-Mahdi, que significa o guiado. É uma figura da escatologia islâmica que se acredita ter aparecido no fim dos tempos para livrar o mundo do mal e da injustiça. Disse que ele é descendente de Maomé e que aparecerá pouco antes de Jesus. Olha que coisa interessante. A chegada do Mahdi é o elemento central que coroa todas as narrativas do fim dos tempos islâmicas. Tão central para as expectativas escatológicas islâmicas é a chegada do Mahdi que alguns estudiosos muçulmanos nem mesmo mencionam os pequenos sinais como são. Ao invés disso, referem-se a eles como os sinais que acompanham o Mahdi. Enquanto existem algumas variações de crenças entre sunitas e xiitas no Islã, e enquanto certas partes dos sunitas o rejeitam, a crença geral no Mahdi não é uma questão sectária no Islã. De acordo com Muhammad Hisham, que pertence ao Conselho Supremo Islâmico da América, ele diz o seguinte: a chegada do Mahdi é uma doutrina estabelecida para ambos muçulmanos, sunitas e xiitas, e de fato para toda a humanidade. Quando nós falamos sobre a aproximação da religião com o Estado, quando nós falamos sobre a possibilidade do decreto dominical, a certeza, na realidade, de um decreto dominical e da perseguição àqueles que não observarem um falso dia de repouso, muitos já me questionaram, pastor, e o mundo islâmico? E os budistas? E os hinduístas? Como é que vai ser isso? Meus amigos, conforme a própria Alice Bailey disse que aconteceria, e que na realidade já tinha sido profetizado pelo Senhor Jesus Cristo, que haveriam falsos cristos e falsos profetas para enganar, se possível, os escolhidos, pessoas viriam dizendo eu sou o Cristo. Claro, ele vai dizer eu sou o Cristo para o budista? Não, eu sou o Cristo para os cristãos. Mas os islâmicos têm lá sua crença no Mahdi, os budistas creem no Maitreya, os hinduístas em Krishna, e cada religião tem a sua figura. E segundo Alice Bailey, a partir de 2025, que é no mínimo curioso esta data, não é? Assim, me chama a atenção já todo este movimento religioso aqui e esta previsão feita por esta mulher. Aí você diz assim, pastor, mas quem pode dar credibilidade às palavras que o inimigo falou através desta mulher? De fato, eu não dou credibilidade ao que ela fala no sentido de dizer assim, ela era uma profetisa. Claro que não. Agora, o inimigo escancarou qual é a sua proposta. O inimigo já disse o que ele quer fazer. Satanás já falou através dessa mulher qual que é a sua ideia. Que a partir desta data, o mundo se voltasse para ver estas aparições, sabe, do Maitreya, do Mahdi, do Krishna e do Jesus Cristo, não é? Como o próprio Jesus disse que apareceria falsos cristos e falsos profetas. Então, o inimigo já declarou o que ele quer fazer. Deus pode impedir com um estalar de dedos, claro. Deus pode dizer, não vai ser assim, e não acontece. Mas e se Deus permitir? Lembra daquele episódio quando o homem estava possuído de demônios e aí os demônios disseram assim, não nos mande embora, nos envie para aqueles porcos. E Jesus disse, pois então vá. Deus pode permitir. Deus pode simplesmente permitir que as coisas aconteçam.
Então não é nada, na verdade, que vá pegar os adventistas de surpresa, porque nós já sabemos. E eu quero terminar lendo o que a serva do Senhor, a profetisa do Senhor, nos disse sobre este assunto. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá maiores e sempre maiores demonstrações externas do poder pagão. Deuses pagãos revelarão seu assinalado poder e se exibirão diante das cidades do mundo. Testemunhos para ministros, páginas 117 e 118. Olha que texto interessantíssimo. A serva do Senhor está dizendo que antes da volta de Jesus, deuses pagãos apareceriam nas principais cidades do mundo. Aí o inimigo já falando lá por aquela mulher, Alice Bailey, dizendo, olha, a partir de 2025, ela diz, começará, não diz que é ali, mas o ponto de partida, não é? Começará, então, demonstrações cada vez maiores, espiritualistas, não é? Aparição, quem sabe aí, do próximo Buda, o Maitreya, Krishna, o Mahdi para o Islã. E agora imagina que todos eles vêm com o mesmo discurso alinhado, de paz, não é? De um dia para a natureza descansar, para a natureza ter paz, um dia em que as famílias possam estar juntas. Já pensou? Todos alinhados com o mesmo discurso, porque na realidade trata-se do mesmo poder. Olha esse outro texto. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. E este último texto, no livro Grande Conflito, página 557, diz: os apóstolos, conforme personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo, quando estavam na terra. Negam a origem divina da Escritura Sagrada. Ou seja, o que nós lemos aqui agora está em perfeita harmonia com o que lemos em Apocalipse 13, verso 13, e Mateus 24, verso 24. Jesus Cristo disse: haveria falsos cristos e falsos profetas para enganar, se possível, os escolhidos. Não é? E Apocalipse 13, verso 13 diz que estes poderes enganadores fariam sinais de maneira que até fogo do céu faria descer à vista dos homens. Queridos, note bem, eu não quero ser alarmista neste vídeo, mas eu também não posso ser irresponsável de simplesmente achar que tudo está normal, sabe, que tudo está tranquilo e que o mundo não está caminhando a passos largos para o seu final. Eu estou vendo ao redor de mim profecias se cumprindo. Jesus Cristo disse, olha, aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Vão enganar até os escolhidos, se possível. Farão sinais, milagres, prodígios, conforme está escrito em Apocalipse 13, verso 13. A serva do Senhor diz, olha, aparecerão esses deuses pagãos, esses falsos profetas, aparecerão nas principais cidades do mundo. Espíritos, como se fosse dos apóstolos, claro, para enganar quem? Os cristãos. Para as religiões de lá, ela diz, deuses deles, né, que eles acreditam, aparecerão nas principais cidades do mundo pregando. E eu digo, conforme nós lemos aqui, todos alinhados com o mesmo discurso, né, tudo preparando para uma suposta paz mundial. Aí a gente entra no projeto de governo, tudo sendo encaminhado. Olha, é por aqui que nós vamos, queremos um dia de descanso. E aí nós vamos para os governos estaduais, Louisiana, Oklahoma, olha, obrigatório colocar uma Bíblia na escola, é para ensinar conforme está na Bíblia. O outro diz, tem que colocar os 10 mandamentos estampados em cada escola. Religião se aproximando. E aí eu vejo uma mulher espiritualista, esotérica, uma das mulheres que ajudou a cunhar o termo da New Age, a nova era, uma mulher que falava sobre um aparecimento do Avatar, né, o Logos. Mas antes disso,
uma hierarquia iria aparecer. Quem era a hierarquia? Segundo ela, eram estes seres, não é? O Buda, o Krishna, até o próprio Jesus, todos esses apareceriam para preparar o mundo para a paz. Percebe que as estratégias do inimigo não fogem àquilo que a profecia já dizia que aconteceria, que a palavra de Deus já disse, que Jesus já havia profetizado? Quer dizer, esta mulher espiritualista, esotérica, falando pela inspiração que veio para ela, e vocês sabem de quem, diz qual o desejo e qual é a probabilidade. Ela diz assim, muito provavelmente, a partir de 2025, estes espíritos aparecerão, serão mais comuns. A gente já viu que isso já tem acontecido em alguns lugares, mas será mais, segundo o que ela disse, né, será mais visível, mais, enfim. Como disse, a minha crença não está no que o diabo fala. Então o que ele falou para mim pouco interessa, no sentido de dar credibilidade, mas me deixa pelo menos com a orelha em pé. Opa, o inimigo disse o que ele quer. Deus permitirá? Agora, independentemente dessa mulher ter falado estas coisas ou não, Jesus já havia falado que aconteceriam. A serva do Senhor disse que aconteceria, que deuses pagãos apareceriam e etc. E esta mulher esotérica aí, a Alice Bailey, falando o que supostamente aconteceria a partir de 2025. Eu não sei se Deus permitirá que as coisas se encaminhem como o inimigo deseja. Se Deus dará um tempo maior ainda para a humanidade, eu sei de uma coisa. O mundo está prestes a descobrir que os adventistas do sétimo dia estavam certos. Haverá um decreto dominical, grave o que eu estou lhe dizendo, haverá um decreto dominical. E quando estas coisas acontecerem, eu quero que você, que está me assistindo agora, lembre-se, mesmo que você não acredite, olha, você não é obrigado a acreditar. Você assistiu o vídeo até aqui, diz assim, eu acho muito estranho essa ideia desse pastor, eu não acredito nisso, tudo bem, não tem problema. Só lembre-se, guarde esse vídeo aí, porque quando acontecer, eu quero que você volte aqui e diga, opa, pastor, você tinha razão, o negócio está acontecendo mesmo. O que disse mais essa serva de Deus, essa Ellen White, o que ela falou mais? As profecias estão acontecendo, deixa eu voltar para estudar as profecias aqui, deixa eu ver o que diz a palavra, eu quero acompanhar, eu quero estar do lado certo quando estas coisas acontecerem. Que Deus nos prepare, que Ele nos dê força para estarmos firmes diante do Senhor quando estas coisas, quando estes eventos acontecerem, mas que nos preparemos acima de tudo para encontrar com Jesus. Que a nossa motivação não seja decreto dominical, não seja perseguição, nada disso. Algumas pessoas pensam, ficam mais preocupadas talvez com o decreto dominical do que em estar preparado para encontrar com Jesus. E você deve estar preparado para encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Estes eventos, claro, a gente fala para que você esteja antenado e percebendo que as profecias estão se cumprindo. Mas eles não devem ser a mola propulsora, eles não devem ser aquilo que te motiva a estar diante do Senhor. Mas realmente o teu amor por Jesus, o desejo de viver com Ele eternamente. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.